A oriente plantada, por entre a bruma do Atlântico, sobressai a paisagem verdejante da ilha de São Miguel, a maior das 9 ilhas do arquipélago dos Açores. Com cerca de 128 mil habitantes, numa superfície aproximadamente de 750 km², São Miguel tem sido cenário de um crescente interesse graças ao melhor aproveitamento da sua posição geográfica entre Europa e Américas, ao seu clima temperado e às suas potencialidades turísticas. Ilha fora, o cidadão do mundo encontra a mais plena harmonia entre a civilização e a natureza. Ao bem viver, proporcionado pelo estreito contacto com uma natureza impoluta, junta-se o viver bem que gerações de micaelenses souberam construir. É este o retrato de ilha que se pretende aqui deixar, emoldurado pelos seus costumes e tradições. Se de catástrofes naturais nasceu a ilha de São Miguel, logo a fortuna a dotou de uma beleza paisagística ímpar. A noroeste, as 7 cidades, 2 lagoas que se unem na cratera de um vulcão há muito extinto. A surpresa de ver, lado a lado, uma lagoa azul e outra verde, deu lugar a lendas tecidas pelos séculos e imaginação popular. Uma narra que na origem das cores estão as lágrimas de um amor contrariado entre um pobre pastor de olhos verdes e uma princesa de olhos cor de safira. Mas mais forte do que as lendas é a beleza vibrante da vegetação que cobre as encostas escarpadas da cratera. Do alto da Vista do Rei, pode-se apreciar toda a magnificência da paisagem circundante. Convivendo com as lagoas, uma pitoresca povoação feita de já poucas casas de residentes e muitas, algumas para alugar, de veraneantes que elegeram as 7 cidades o seu local de repouso. O que a natureza tem oferecido, o homem não despreza. Exemplo disto
é o aproveitamento do calor natural do centro da Terra. Na costa norte, a energia geotérmica auxilia no abastecimento de consumo elétrico. Precisamente no centro da ilha, no Pico da Barrosa, outra importante cratera alberga a Lagoa do Fogo. Pelo meio da paisagem agreste de Urs e Musgo, correndo um sinuoso carreiro para aventureiros, pode-se chegar à máxima paz de uma pequena praia de areia branca que orla a Lagoa do Fogo. Quem sobe pela Estrada Sul encontra a meio caminho uma original cascata de água tépida, completamente natural e propícia a relaxantes banhos. É a Caldeira Velha, guardada entre as árvores e o céu. Outra referência fundamental em São Miguel é a Lagoa das Furnas. Aqui encontram-se, igualmente, magníficos exemplares da flora micaelense, a par de um vasto leque de atrativos turísticos. Testemunha da origem vulcânica da ilha, a constante atividade das sulfaratas e fumarolas constitui uma espécie de escape natural do vulcão adormecido e em cujo solo quente se pode cozinhar o afamado cozido das Furnas. Nestas covas ficam cerca de 6 horas as panelas com a carne, os enchidos e os legumes, ou então a caldeirada de bacalhau, que depois fazem as delícias dos visitantes. Para sobremesa, o tradicional bolo lévedo, as maçarocas de milho, também cozinhadas no calor das caldeiras, ou a fruta dos pomares furnenses. Tudo isto pode ser apreciado também à beira-lagoa. A calmaria das águas da lagoa oferece uma tranquila pescaria rica em truta, perca, carpa ou lúcio. Ou até mesmo um repousante passeio a pé. O Vale das Furnas continua até ao coração da sua povoação, bastante desenvolvida pela afluência de visitantes da própria ilha e de fora. I see. Yeah, sit on.
A religião é uma presença constante na vivência dos micaelenses. A procissão dos enfermos é um dos acontecimentos de maior relevo no local. Para a receber, os devotos enfeitam as ruas com coloridos tapetes de flores e verdura. Flores que constituem uma das atrações do Parque Terra Nostra, um paraíso de árvores e plantas exóticas de origem indígena e de várias partes do mundo, como a araucária, a palmeira anã, a azália, a açucena, a buganvília, o hibisco. A casa e o parque foram idealizados por Thomas Hickling, que no século XVIII aí viveu à beira de uma grande piscina de água termal tépida. Nos anos 30 foi construído o Hotel Terra Nostra, na orla do parque, que tem mantido a sua condição de um dos mais ricos parques da Europa. A piscina, pela sua água tépida, torna possível o banho até em pleno inverno. Pelo meio das casas e ruas, espalham-se de novo intrigantes fumos e cheiro a enxofre. É um universo de caldeiras, fumarolas e mais de 30 nascentes de água termal que são aproveitadas para fins terapêuticos e comerciais para consumo regional e exportação. O visitante pode provar mesmo no local a riqueza das nascentes, cada uma com o seu sabor característico, com gás natural ou sem. Ou então integrar-se em revigorantes programas no Centro Termal das Furnas. A abundância de vegetação e água das Furnas é um dom da natureza que o homem tem aproveitado para o cotidiano. Com o vagar próprio de quem vive em ilhas pequenas, a água faz girar a roda da azanha que esfarela o milho. A madeira de criptoméria é transformada em objetos úteis. O vime moldado e trabalhado para 1001 usos. A envolver todo este cenário, os verdejantes campos de cultivo ou lazer, como é o caso da Achada das Furnas,
com o seu campo de golfe de 18 buracos e uma moderna estrutura de apoio, onde este desporto é praticado o ano inteiro. A grandeza do vale mais se intensifica do alto do mirador do Salto do Cavalo, que logo nos revela um outro, as lombas da povoação mais a sul das Furnas. Nesta enseada, hoje porto pescatório de importância, desembarcaram no século XV os primeiros povoadores da ilha, vindos do continente português e de outras paragens da Europa. Na Vila da Povoação, a ermida de Santa Bárbara, a primeira edificação religiosa da ilha, é símbolo destes tempos de descobrimento e aventura. Toda a costa da Povoação pode ser apreciada ao longo do passeio de barco, organizado pela idilidade local durante o verão. A partir do Porto da Ribeira Quente, outra zona de veraneio preferida pelo microclima, a praia de águas limpas e a pescaria fresca, bem apetecidas nos dias mais quentes. Alternativa a um dia de praia é um revigorante passeio a pé pelas reservas naturais, a sul ou a uma calculada aventura de montanhismo. A urze, os plátanos, as criptomérias ou pinheiro japónico, os incenseiros, cedros do mato, os arbustos de azáleas cobrem as serras e desfiladeiros da Serra da Tronqueira ou mais acima, do Pico da Vara, o ponto mais alto da ilha com 1080 metros.
Relaxantes ou românticos, podem ser os momentos passados na Ponta do Sossego, com o seu original parque de merendas, e na Ponta da Madrugada, de onde se avista um incomparável pôr ou nascer do sol. Mais à frente surge a Vila do Nordeste. Aqui, o visitante é acolhido pela simpatia das gentes, a calma beleza dos jardins e parques, o conforto rústico dos seus locais públicos. Na estalagem da Quinta das Queimadas, a inglesa Amanda Seale transformou o viver típico da ilha em reconfortante turismo de habitação para dias de passeios, saborosas refeições caseiras e momentos de lazer. Por estar afastado do principal centro urbano, o Concelho do Nordeste guarda mais vivamente os usos e costumes ancestrais, assim como a cadência suave do viver da ilha. E a sua paisagem reflete essa serenidade, na luxuriante vegetação que enche os jardins, na transparência da água, na simplicidade das construções. Se a vontade for de aproveitar estas pequenas maravilhas por uns dias, mesmo aqui se pode ficar, nas típicas azanhas, hoje acolhimento rústico a visitantes,
ou num bem protegido parque de campismo. Num recorte da costa, uma calma piscina de água natural. Tais condimentos procuram os visitantes, tanto em terra como no mar. A Praia dos Moinhos, no Porto Formoso, na costa norte, é uma zona de grande afluência pela sua praia e casas para alugar na época de verão. Na costa oposta, encontra-se uma das praias mais procuradas, Água d'Alto. A sua areia negra, de origem basáltica, faz sentir mais forte o calor do sol, logo quebrado pela fresca rebentação do oceano. Ao longo da costa de São Miguel, outras praias, com os seus cafés e esplanadas, fazem o paraíso dos banhistas. E desta ilha, por força do mar e da ação vulcânica ao longo dos séculos, se despegaram grandes pedaços transformados em ilhéus. Nos mares de noroeste, para os lados das 7 cidades, surgem os ilhéus dos Mosteiros e a sua pitoresca freguesia, também procurada para férias.
E na costa sul, o maior ilhéu de São Miguel, mesmo em frente à Vila Franca do Campo, em tempos idos, cidade primeira capital da ilha e hoje uma pacata vila embelezada por estátuas, monumentos religiosos, de arquitetura bem açoriana, praças tranquilas e floridos jardins. Mesmo no topo, a ermida de Nossa Senhora da Paz, em muito semelhante ao Bom Jesus de Braga. O ilhéu de Vila Franca ergue-se imponente, aguardando a chegada da lancha que parte diariamente do cais do Tagarete, pois muitos são os visitantes fiéis a esta surpreendente piscina de paredes de lava e águas profundas. Para os apreciadores de mergulho, é um autêntico paraíso submarino, pleno de singulares exemplares da flora e fauna marinhas da ilha. Nestas paragens do Atlântico, os homens do mar encontram o chicharro, o congro, a abrótia, a cavala, o gurás e outros pescados, ainda de uma forma artesanal. Quanto aos tunídeos, a sua pesca sazonal já tem um fim específico. A indústria de transformação em deliciosas conservas. Mas um dos mais requintados pratos são os mariscos, alguns típicos da ilha, como as cracas, os cavacos ou as lapas. Outros já mais conhecidos do mundo, como a lagosta ou o caranguejo.
E a acompanhar, nada melhor que o artesanal vinho de cheiro ou o vinho doce das frutas das vindimas de setembro. Para terminar, um prato de queijadas da vila de confecção caseira. Famoso pelo seu porto e vinhedos, circundados por negros muros de pedra solta, é o local da Caloura, ideal para boas pescarias e uns dias de repouso. Uns quilómetros mais à frente, a Vila da Lagoa ainda mantém o traçado e a vivência de uma vila pescatória, apesar de já estar muito próxima da cidade de Ponta Delgada. Aqui, a sua baía é o centro de desportos náuticos como a vela, o windsurf, o jet ski ou o remo, que encontram o seu apoio principal no Clube Naval, sediado na mais recente Marina Açoriana, onde atracam lanchas e iates dos habitantes e de aventureiros dos 4 cantos do mundo. A natação pratica-se na moderna piscina da cidade. A ligar este recanto marítimo ao maior centro urbano do arquipélago está a marginal Avenida Infante Dom Henrique, passeio sobre a vida e a história de Ponta Delgada, capital da ilha desde 1546. A vida decorre entre a agitação moderada das empresas, serviços e comércio, 3 vetores fundamentais da economia citadina, que animam as ruas e os habitantes de Ponta Delgada. Uma cidade pontilhada por recantos verdes, por oásis de lazer ao ar livre, edifícios de construção centenária, tipicamente açoriana, onde impera a negra pedra de lavoura, amplas praças e homenagens à cultura e à religião.
igreja do colégio, magnífico exemplo da arquitetura barroca com a sua pedra finamente trabalhada. Ou o Palácio da Conceição, antes convento e hoje sede do governo da região autónoma dos Açores. Ou a Igreja Matriz de São Sebastião, do século XVI, engrandecida pelos seus portais manuelinos e barrocos. As manifestações religiosas repetem-se de geração em geração. Devoção sem igual ganhou a do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que recolhe milhares de fiéis locais de todas as comunidades açorianas na 7ª semana após a Páscoa. Sobre coloridos tapetes feitos da arte humana e do legado da natureza, desfilam todas as faces da sociedade ao compasso das bandas de música e da ladainha dos devotos. Em comum, têm todos a crença sem limites nos milagres do Senhor Santo Cristo, cuja imagem reflete o mais profundo sentir da alma açoriana. À festa da Igreja, junta-se a festa do povo, iluminando ainda mais a alegria de partilhar a fé e o reencontro uma vez por ano. Mas antes das festas populares, esteve o sacrifício da Quaresma, que encontra a sua expressão mais autêntica nos ranchos de romeiros que calcorreiam a ilha, movidos pela força da promessa e da tradição. Sem igual em qualquer outra cultura europeia, os romeiros partem de cada uma das paróquias em peregrinação de uma semana por toda a ilha, a pé, em constante oração, apoiados por aqueles que respeitosamente os acomodam e alimentam. Eis-me a vossos pais, infeliz pecador, mas enormes crenças
e mas perdoai-nos, Senhor. Este e outros quadros da vivência micaelense foram gravados em obras de artistas de renome como Domingos Rebelo e Canto da Maia, que o Museu Carlos Machado, antigo convento franciscano, resguarda assim, como outros valiosos tesouros, desde a época quinhentista até à arte contemporânea. O jardim, o claustro, as salas que reconstituem fielmente o viver dos antigos, as ciências naturais, tudo no Museu Carlos Machado espelha um cuidadoso trabalho de investigação e conservação. Mas a arte não se fica só pelo museu. É todos os dias trabalhada pelas mãos do oleiro que molda o barro primordial com a sabedoria de séculos. Pelo barro permanece um artesanato tão típico da ilha.
do barro nascem as peças para o dia a dia ou a decoração do lar, agora trabalhadas a um ritmo mais industrializado. A louça da lagoa, cerâmica pintada nos eternos tons de azul e branco e que pode ser encontrada à venda um pouco por toda a ilha. Apesar de muito distantes da originária China, as plantações de chá da Corriana, as únicas da Europa, estendem-se por uma vasta área da costa norte. Depois de colhido, secado, escolhido e picado, o chá é embalado nas variantes chá preto, chá verde ou orange picot. Um chá que pode ser saboreado num ambiente francamente regional, como é o da Casa da Cultura da Ribeira Grande. E para nada faltar, os deliciosos biscoitos da avó, confeccionados à moda antiga, no próprio local. Sim, sim. Estava a provar, realmente é. O senhor está chato. É bom? Mais requintado é o sabor do licor de maracujá, produzido na mesma zona e aqui também servido. Maracujá, flor de encanto e fruto da paixão, de sabor exótico, transformado em licor e engarrafado pela fábrica Ezequiel Moreira da Silva, para depois correr mundo pela mão dos seus apreciadores, numa indústria com tradições antigas, na pacata cidade da Ribeira Grande, a mais recente cidade da ilha de São Miguel. As suas várias indústrias pequenas de cariz familiar dão emprego a muitos habitantes de uma cidade que, tal como eles, e apesar da evolução, não perdeu o caráter sereno das ilhas.
Também aqui, na costa norte, se encontram vestígios da origem vulcânica da ilha, bem patentes nas caldeiras borbulhantes e no edifício das termas. Uma ilha de solo rico e diversificado que é capaz de gerar frutos como o tropical ananás, produzido em estufas para o proteger das intempéries, mas que mantém todo o sabor natural pelo respeito ao amanho das várias camadas do solo e os trabalhos de um ano inteiro. De paciência é feito viver do micaelense, porque do vagar de quem carda, fia, separa a lã e manobra o tiar, do saber de quem borda o pano cru, nascem as mantas e o traje típico que adornam os ranchos folclóricos, a faceta mais alegre e repentista da sua história, a expressão do seu orgulho em ter nascido aqui. Não há ilha mais bonita do que a ilha de São Miguel, como se ouve no refrão.